Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. Eu, professor japonês, venho aqui para falar sobre o pós-jogo de São Paulo 1, Grêmio 2, jogo que ocorreu lá na Arena Grêmio. E o São Paulo, infelizmente, aí foi derrotado. Mas antes disso, não se esqueça de passar lá no nosso Instagram, né? @professores São Paulinos. Tá aí o QR Code na tela. Lá sempre com novidades do São Paulo Futebol Clube, futebol masculino, futebol feminino, futsal e também do basquete. Passa lá, ajuda a gente, dá uma força lá para o nosso perfilzinho lá. E também não se esqueça de passar aqui no nosso canal, né? Esse canal aqui sempre temos aí pré-jogo, pós-jogo, informações, opiniões sobre aí o São Paulo, sem enganar você, a gente sempre tenta investigar, procurar as melhores notícias e falar sempre com uma base aqui do torcedor, né, de São Paulo, né, não se achando mais torcedor do que ninguém, né, sempre é bom ressaltar isso, porém, né, com nossa experiência de vida aí, né, como professores e falando aí sobre o São Paulo sempre aí, notícias verdadeiras, aqui ninguém engana ninguém, aqui ninguém dá notícia falsa, a gente tenta pesquisar o máximo possível, então dê uma força para o nosso canal, tem likes aí nos nossos vídeos, continuem aí comentando, se inscrevendo, dando aí compartilhando nossos vídeos, recomendando nosso canal. A gente agradece bastante aí para todo mundo aí a força, beleza? Então vamos lá, vamos falar do jogo. Sobre o jogo, o São Paulo surpreendeu o Dorival, né, entrando com três zagueiros, né? Não era esperado, eu realmente não esperava que o São Paulo entrasse com essa formação. Então jogou aí com três zagueiros, né? O Diego Costa ele não pôde jogar, né? Ele estava sentindo, aí sentiu um pouco o joelho. Então o São Paulo jogou com três zagueiros lá, com o Alan Franco, o Arboleda mais centralizado e o Beraldo caindo mais pela esquerda. Nas alas, utilizou lá o Rai Ramos e o Caio Paulista. No meio-campo, usou só um volante de origem, que foi o Pablo Maia, com o Alisson e o Michel Araújo, e o Wellington Rato, né, jogando mais aberto também, sendo quase como um segundo atacante. Só pode jogar como tipo um 3-6-1, uma coisa assim. E o Caleri na frente. No início do jogo, não deu certo, né? São Paulo sofreu um pouco de pressão do Grêmio, que era esperado sofrer essa pressão. E num contra-ataque conseguiu fazer um gol, né? Uma bola roubada, né, no campo de defesa, esticada para o Caio Paulista. O Caio Paulista fez um bom cruzamento. O Caleri conseguiu tirar bastante do goleiro, né? Eu achei meio falha do goleiro, o goleiro mal posicionado na bola, a cabeçada do Caleri foi bem fraca. E o São Paulo fez um gol. E aí o Grêmio partiu para cima, como também era esperado, né? Se além de jogar em casa, tinha apoio da torcida e tentou, né? Tomou um gol logo, fez uma pressão e num lance lá, né? Com a área cheia, um jogador do Grêmio chuta a bola no gol. O Alan Franco está com o braço aberto e a bola, infelizmente, pega no braço. O Alan Franco, que não estava fazendo uma partida boa, né? Ele estava meio perdido. Ele cometeu esse pênalti. O jogador lá, Cristaldo, bateu forte, o Rafael quase pegou, né? Nisso, o Rafael já tinha feito uma boa defesa antes aí do pênalti. O Grêmio continuou atacando, né? O Soares faz muita diferença, né? Um jogador extremamente diferenciado no pro futebol brasileiro, mesmo ele já tendo uma certa idade. Ele é muito inteligente, né? Um jogador que, além dos gols que ele faz, ele propõe muitas jogadas, né, interessantes. Ele deu, né? Ele fez uma jogada lá, um pivô, abriu e, né, para nossa alegria, o Reinaldo faz um gol com o Rafael falhando, então deu tudo errado naquele lance, né? Tomar gol do Reinaldo, pelo amor de Deus. A bola passa no meio das pernas do Rafael, houve uma falha de marcação, né, gritante do Rai Ramos, né, que não acompanhou o Reinaldo, né, ele é o ala, ele tem que acompanhar o ala do outro time, né? O Alan Franco tentou ainda fechar o chute do Reinaldo, não foi feliz, né, novamente. E aí, o São Paulo tomou o segundo gol.
O primeiro tempo acabou, o Dorival voltou, né, com a mesma formação para o segundo tempo, só que o São Paulo começou a atacar mais, né? Teve a mesma formação? Não, né? Mais ou menos o mesmo esquema, fez alterações, né? Tirou, né, o Rai Ramos, colocou o Natan, e o Natan entrou bem melhor do que o Rai Ramos, e também fez a alteração ofensiva também, né? Colocando o Rodriguinho no time no lugar do Wellington Rato. O Rodriguinho entrou bem, né? Se movimentando legal, com vontade, pedindo o jogo, acho, gostei da personalidade dele. Teve um lance que ele recebeu um cruzamento, lá, chutou bem, o goleiro fez uma defesa no reflexo, a bola ainda bateu na trave, então, infelizmente, aí não fez o gol. Teve mais algumas alterações, aí mais pro final do jogo. O São Paulo estava pressionando bastante o Grêmio só tentando contra-atacar, parecia até que o Grêmio cansou, num certo momento do jogo. Então, o São Paulo teve um bom domínio. Aí entrou o Marcos Paulo, tirou o Alan Franco, mudou o esquema tático. O São Paulo foi mais para frente. O Marcos Paulo achou uma bola lá para o Luciano. O Luciano chutou, não chutou bem, né? E o Caleri não fechou também. Tava até o Arboleda lá. No final do jogo, o Arboleda já estava de centroavante, já estava uma bagunçona assim, o time do São Paulo. E não, o São Paulo não conseguiu reverter o resultado, não conseguiu um empate, né? Então, assim, a partida foi melhor do que o jogo de esporte? Foi. Porém, o resultado também não veio, né? Então, a gente tem que aí ficar um pouco preocupado. Então, mas o São Paulo mostrou uma certa postura. Porém, tá saindo cada dia mais caro os desfalques que o São Paulo tem, né? O São Paulo tem 11 desfalques, né? Todo jogo tem desfalque, todo jogo é um ou outro que não pode jogar. Uma fadiga muscular vira 2 semanas fora, como é o caso do Nestor, como foi o caso do Arboleda. E aí fica difícil também. Mas ontem acho que o Dorival meio que inventou, porque assim, pelo que eu senti quando o São Paulo entrou com os três zagueiros, não me parece que o São Paulo fez treinamento com essa formação, porque os jogadores estavam muito perdidos, muito mal posicionados, entendeu? Então, essa situação também eu não achei estranha, para falar a verdade. Bom, vamos falar aí das notas agora. Vamos pegar aqui o nosso folhetim, bonitinho, como sempre. Vamos comentar aqui rapidão as notas. Então, vamos lá. Rafael, quase pegou um pênalti, fez uma boa defesa, fez duas boas defesas, assim, mas falha capital no gol, né? Vamos execrar o cara, mas também não dá para ficar dando nota muito alta. Então ficou com nota 5. O Rai Ramos, acho que foi o pior jogador do São Paulo, né? O Cadu tinha até dado uma nota mais baixa, eu dei um 2,5, né? Tinha dado 2 só, mas eu dei 1,5 porque assim, ele fez uma jogada certa. Teve um ataque do São Paulo no primeiro tempo, um contra-ataque, que ele chutou bem no gol, o goleiro fez uma boa defesa. Mas defensivamente, o Roy Ramos é triste, é muito ruim, né? Ele se posiciona mal, ele não dá bote, quando ele às vezes chega atrasado, é um problema. Eu acho que o Dorival deveria dar mais chances ao Natan, né? O São Paulo tem um monte de lateral direito, assim, né? O Rafinha foi preservado nesse jogo, né? Por causa da idade, também dos desgastes. A gente tem o Igor Vinícius, que está aí se recuperando, temos o Moreira. Eu acho que o Raí Ramos ele seria a quinta opção em condições normais, né? Para mim, vem o Rafinha, ou até o Igor Vinícius vem à frente do Rafinha. É, Aí fica entre esses dois. Depois seria o Moreira, para mim, o terceiro, certo? Depois o Natan, aí depois o Rai Ramos brigando com o Orejuela para quem vai ser a última opção. Tá? Então, achei assim, até uma contratação meio precipitada do Rai Ramos, que é uma posição que o São Paulo tem bastante jogador. O Alan Franco, eu não sou igual alguns torcedores que massacram ele, assim. Eu acho que é um jogador bom para certos tipos de jogo. Para times que exploram muito a bola aérea, não dá, porque ele é fraquíssimo na bola aérea. E ontem, como o time ainda mais desentrosado, o cara fica mais perdido ainda. Então, fez uma má partida, não gostei da partida dele, ficou com 4. O Arboleda foi um dos melhores do São Paulo em campo, como sempre ele e quase no final lá ele ajudou a fazer gol lá jogando de centroavante, né? Ficou com 7. O Beraldo não foi desastroso como o Alan Franco, acho que ele marcou melhor, mas de novo essas tais saídas de bola dele, teve uma hora que ele, logo no começo do jogo, que ele quase entregou, né? Tem que ficar mais atento nessas saídas de bola, certo? Então ficou com 5,5. Caio Paulista, ele é um dos jogadores mais regulares do São Paulo, assim, regulares para jogar bem, né?
Fez, acho que uma boa partida, né? Deu uma assistência. Segundo tempo, eu acho que cansou também, não aguentou o ritmo aí para jogar de ala. Mas é um dos jogadores que mais produz hoje no São Paulo, principalmente na parte ofensiva, né? É o Caio Paulista com 6. O Pablo Maia não foi das melhores partidas, mas também não acho um desastre, né? Quando ele joga sozinho no volante, ele fica meio sobrecarregado, né? Ele é um jogador que marca bem e tudo mais. Às vezes faz faltas desnecessárias, mas é um jogador que tem vigor físico, ajuda o ataque também, sobe. É um bom jogador que está na mira de times europeus, ficou com 5,5. O Alisson, muita vontade e tudo mais, mas eu acho que não, tecnicamente, ele é bem fraco, né? Toma muitas decisões erradas, né, ao longo do jogo. Ofensivamente, ele produz muito pouco. Então, ontem ele não fez um bom jogo, fica com 4. Michel Araújo é, jogou relativamente bem naquela função de meia, tudo mais, mas também é um jogador inconstante, que some ao longo do jogo, né? Então, ele fica uns 10 minutos sem pegar na bola, você não vê o que ele faz. Aí, quando ele pega na bola, ele faz uma boa jogada e tudo mais. Então, tem essa questão, né? Ele é muito irregular ao longo do jogo. Então, ficou com 5. O Wellington Rato está cada vez mais provado que não é um jogador para começar jogo, né? Ele é melhor entrando no segundo tempo, com o adversário mais cansado. Sumido, fez poucas jogadas produtivas também, e ainda agravou aquele lado direito que já estava ruim, então ele seria o jogador para dar apoio para o lado direito. Malzão assim, ficou com 4. Caleri, fez um gol, né? Mas segundo tempo sumiu. E isso é um comentário que eu já fiz em outros vídeos aqui. Eu gosto muito do Calera, eu acho que ele é um jogador essencial para o São Paulo, mas quando o São Paulo fica em desvantagem, é um jogador que meio que some do jogo, se esconde no jogo. E eu acho isso uma característica muito ruim, né? Porque ele tem uma certa liderança, é um cara que eu vejo que tem personalidade, mas nesses aspectos, assim, eu acho que ele deixa a desejar, tá? Mas melhor com ele, né? E muito pior sem ele. Eu vou com 6. Os reservas, o Rodriguinho, eu gostei da entrada dele, acho que entrou com personalidade, né? Ele finaliza, ele se movimentou muito no campo. Lógico que vai errar, porque é um jogador muito jovem, um jogador de 18 anos, mas é um jogador que merece ter mais oportunidades. Vou com 6. O Natan, fez uma partida brilhante? Não. Mas é o que eu falo, é suficiente para ter feito uma partida muito melhor do que o Rai Ramos. Eu acho assim, por ser um jogador jovem, um jogador mais forte fisicamente, eu acho que ele é um jogador mais perigoso que o Rai Ramos e que pode reverter para o São Paulo uma venda. Então, eu acho que ele deve ter mais oportunidades do que o Rai Ramos. O Rai Ramos é um cara que a gente vê que não vai sair muito do lugar, não. Pelo menos parece aí. O Luciano entrou, né? Aquele jeito dele, às vezes penteia na bola e tal, né? Perdeu um gol, né? Não vou falar que foi um gol feito, mas perdeu um gol no fim do jogo lá com aquela bola do Marcos Paulo. Jogador que também, não sei, minha opinião, assim, eu não tenho muita paciência para os chiliques dele e tudo mais. Ficou com 5. Marcos Paulo, dessa vez ele entrou bem, né? Jogou bem melhor do que jogou contra o Goiás, né? Do pouco tempo que ele jogou, deu duas bolas boas, bons passes aí para frente aí para ocasionar chance de gol. Mas é um jogador irregular, né? Que a gente fala sempre. Ficou com 5,5 aí. E o David, é, no final do jogo, ele estava chamando mais jogo do que o Caleri, né? Chutou mal uma para fora, tudo mais, mas você vê que pelo menos o cara entrou vivo, entrou com vontade, com disposição, né? Não se escondeu o jogo. É que tecnicamente também ele não é bom, né? A gente já comentou isso diversas vezes, mas, né? É um jogador que tá no grupo, tem que ser aproveitado porque ele tem, principalmente a força física aí como um bom referencial aí para jogos como hoje, né? Como o jogo do Grêmio, que a zaga do Grêmio se destaca muito pela força física. E o Dorival, eu acho que foi estranha essa escalação de 3 zagueiros, porque ele não, comumente, assim, eu não lembro de times do Dorival ele usando essa formação. Então é uma coisa que não tem muita prática. É, então, por arriscar tanto desse jeito, eu acho que ele não merece uma nota tão alta, ficou com 5,5. E vamos torcer aí para que agora o time melhore aí, né? Vai ter um certo tempo até o próximo jogo contra o Tolima, que é na quinta-feira, para a gente
ver aí alguma evolução do São Paulo, né? Ver se o São Paulo é, volta algum jogador, porque é um buraco negro, né? É um poço sem fundo. O departamento médico nunca volta ninguém, né? É o que eu falei. Uma fadiga muscular vira um caso aí, parece que o cara teve uma distensão, o cara fica mês parado, né? Então é muito ruim essa situação que o São Paulo enfrenta, né? Os desfalques, é o que eu falei, ele ficar em três competições com 11 desfalques em média, então com de 10 a 11 desfalques por jogo, não tem time nenhum que se sustente, né? Então, São Paulo pode perder gás se esses jogadores não voltarem, e alguns jogadores voltarão só no final do ano mesmo, não dá nem para contar, mas alguns jogadores acho que já deveriam, né? Se o departamento médico de São Paulo fosse algo decente, não estou nem falando um top de linha, mas decente, acho que já deveria ter voltado, né? Então, pessoal, a gente tem aí essa situação, né? Ah, falando um pouco mais do Dorival também, que entrevista coletiva controversa, no mínimo que a gente pode falar, né? Falando que no Brasil se valoriza estrangeiro, bababá, que técnico brasileiro não tem oportunidade. Dorival, assim, né? Vamos ser bem claros. Se valorizam os técnicos estrangeiros do Brasil que ganham, tá? Os que não ganham, os que não fazem boa campanha, os caras massacram igual. Outra coisa. O curso da CBF não vale na Europa. Aí é o problema da CBF, então você critica a CBF, certo? Falar que técnico brasileiro não tem oportunidade lá fora, muito também por causa dos técnicos brasileiros, né? Como é que você quer trabalhar na Inglaterra se você não fala inglês? Como é que você quer trabalhar na Espanha se você não fala espanhol? São pouquíssimos técnicos do Brasil que eu tenha conhecimento que são bilíngues. Então, vocês que são técnicos brasileiros, principalmente os técnicos dos times maiores, vocês ganham muito bem. Dá para vocês fazerem, mesmo que sejam cursos online de línguas, para pelo menos falar a língua dos caras. Ou vocês querem treinar na Inglaterra falando português. E assim, se você se destacar e fizer um bom trabalho, um trabalho que realmente se destaque, os caras vão olhar para cá. Os times lá, se bobear, pagam o curso da UEFA para o técnico brasileiro ser treinador lá. Então, tem que parar com essa choradeira, tá? Tem que falar do time, tem que falar do futebol do São Paulo, tá? Porque toda entrevista é essa mesma choradeira de coisa. E os jornalistas também, né? Vão fazer perguntas sobre o time, né? Por que que ninguém pergunta, ô Dorival, dá para você falar alguma coisa sobre os jogadores que estão lesionados? Dorival, por que que você escalou três zagueiros se você nunca na tua vida escalou? Sabe? Coisas referentes ao que realmente interessa a quem está ouvindo, né? Aí fica perguntando de seleção brasileira, eu sou torcedor do São Paulo, filho. Na entrevista do técnico do São Paulo, eu quero ouvir falar sobre São Paulo, não sobre seleção brasileira. Seleção brasileira, faço entrevistas fora do fundo Olival, pergunta se ele tem vontade, que parece que ele tem, né? Porque vive falando aí que tem que ser técnico brasileiro, blá, 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 aquela churumela de técnico brasileiro que a gente sabe como é que é, beleza? Então, deixar daí meu ponto de vista. Pessoal, a gente volta, né, com o próximo vídeo do pré-jogo de São Paulo e Tolima, certo? E também, né, com atualizações, né, sobre o sorteio da Copa do Brasil, que será amanhã, né, terça-feira. A gente vai comentar aí no pré-jogo, a gente já comenta com quem o São Paulo vai pegar, né? Vamos rezar para o São Paulo pegar um time que o São Paulo aguente jogar, certo? Então a gente volta aí, né? O pré-jogo aí que a gente vai lançar entre quarta, quinta, né? Semana que tem feriado, e quinta-feira temos São Paulo e Tolima no Morumbi. Mais um jogo aí de São Paulo. A gente vai torcer bastante aí agora pela Copa Sul-Americana, que pode praticamente selar a classificação do São Paulo em primeiro. Tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo. E com lambanças, choradeira de técnico, um gol de ex-jogador, que pelo amor de Deus. Vamos, São Paulo. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.